Vou saudar aqui conosco para participar do nosso programa, a participação importante aqui do Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, que é advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Professor Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado pelo convite. Um prazer mais uma vez estar aqui no programa Faixa Livre com todos vocês. Mandar um abraço para você, para todo mundo que faz o programa acontecer. E um abraço também para todos os nossos ouvintes aqui de manhã cedo, aqui no YouTube. Eu ainda não me acostumei com a ideia de que não é mais no rádio, mas eu tenho certeza que mesmo no YouTube muita gente está aqui ao vivo conosco. Desejar um bom dia a todo mundo. Eu que agradeço, viu, Bernardo, a tua participação com a gente aqui, sempre à disposição do nosso programa, fazendo diálogo com a gente aqui no Faixa Livre, e hoje, especialmente, porque hoje eu fiquei sozinho aqui até agora. O nosso primeiro entrevistado não apareceu, não pôde conversar conosco, teve um problema, estava aqui batendo um papo com os nossos espectadores. Vamos começar aqui, de fato, nas nossas entrevistas na edição de hoje, Bernardo, falando sobre temas importantes relativos ao nosso país, especialmente no que diz respeito ao judiciário, porque nesse momento, depois a esteira desses atos aí que a gente teve no último domingo, atos importantes nas ruas contra as PECs da anistia e da bandidagem, o Congresso Nacional discute justamente essas duas pautas que não dialogam com os interesses da população brasileira. As duas propostas de emenda à Constituição, a PEC da blindagem, que faz aí com que os parlamentares só possam ser alvos de investigação criminal caso haja autorização das casas legislativas, e também essa proposta que visa anistiar aqueles que tentam um golpe de Estado, ou que tentaram um golpe de Estado no país sob o argumento de que querem reduzir penas, enfim, até mudaram ali o nome de PEC de anistia para PEC da dosimetria, enfim, negócio inacreditável, mas o fato é que a extrema-direita quer tirar essa condenação do Jair Bolsonaro, fazer com que o ex-presidente não cumpra essa condenação de 27 anos e 3 meses de prisão, que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. A gente até conversou isso durante o julgamento do Bolsonaro aqui contigo, Bernardo. Depois, até se você quiser comentar a pena propriamente dita, você não teve oportunidade de falar a respeito, enfim, você fica à vontade. Mas eu queria saber de você o seguinte: óbvio que essas duas são inconstitucionais hoje, por isso que ela se discute no parlamento em formato de PECs, propostas de emenda à Constituição, para se emendar, para se remendar a Constituição brasileira e tornar essas propostas factíveis. Eu queria começar te perguntando, Bernardo, se você acha razoável que esse tipo de discussão seja feita no Congresso Nacional a fim de blindar parlamentares e anistiar quem atentou contra a democracia. Anderson, em primeiro lugar, vamos lá, vamos recuperar um pouco o que é a PEC da blindagem, que no parlamento ela é chamada com o nome cínico e jocoso de PEC das prerrogativas, e nas ruas ela ganhou o seu nome mais correto, que é o da PEC da bandidagem. Mas, enfim, em primeiro lugar, essa era a tradição brasileira até 2001, ou seja, até a virada do século, parlamentares só podiam ser processados e julgados com o aval investigados, inclusive, com o aval da Casa Legislativa que integravam. Tá? Em 2001, foi proposta uma emenda à Constituição na esteira de uma série de situações extremamente chocantes para a opinião pública da época. Um dos casos que levou à alteração foi o assassinato de uma deputada federal eleita em Alagoas. Inclusive, o filho dela hoje é senador por Alagoas. Eu esqueci o nome dele. E o suplente foi acusado de ser o mandante do crime. Só que aí, da parte da diplomação, ele não podia mais ser investigado sem autorização da Casa Legislativa. Então, você teve esse fato que foi muito forte na virada de 1998 para 1999. Toda a situação envolvendo Luiz Estevão, que chegou a ser cassado, teve mandato parlamentar cassado pelo Senado. Mas, enfim, a regra até o final da década de 1990 era a impunidade dos parlamentares. Em 2013, na esteira, 2012, 2013, na esteira do julgamento do Mensalão, mas também em outras situações e casos criminais, só para você ter uma ideia, começaram a ser condenados parlamentares e a Câmara não sabia muito bem o que fazer, porque se criou uma regra esdrúxula na Constituição
de que o parlamentar condenado perde os direitos políticos, mas mesmo que ele seja preso, a Câmara tem que falar sobre, tem que se manifestar sobre a prisão dele, sobre a condenação dele. Inclusive, teve um episódio quando o ex-presidente Michel Temer era presidente da Câmara, que um parlamentar já preso em regime de reclusão, condenado por um esquema de fraudes em licitação em Rondônia, que a Câmara foi contrária à perda de mandato dele. E aí, no dia seguinte, Michel Temer, como todo bom golpista, reúne a Câmara para dizer, olha, isso que vocês votaram não valeu não, ele perdeu o mandato do mesmo jeito. Então, a Constituição brasileira, a gente chama ela de Constituição Cidadã, tá? Mas ela foi cidadã para uns e cortesã para outros. Eu tinha um professor que era um conservador, mas ele era uma pessoa muito digna, muito decente, Calmon de Passos, um professor de processo civil muito famoso na Bahia. Ele chamava de Constituição cortesã pelo volume de privilégios que ela inseriu para certas categorias. E ele mencionava, por exemplo, a situação dos parlamentares, o foro por prerrogativa de função, e, na época, a necessidade de autorização legislativa para serem processados, julgados, a extensão de imunidade parlamentar, as várias proteções contra a perda de mandato em caso de cassação. Você tinha vários mecanismos que perpetuavam os parlamentares como uma classe, vamos dizer assim, privilegiada, não tem outro nome não, entendeu? Uma emenda constitucional de 2021, patrocinada à época em que Aécio Neves era presidente da Câmara dos Deputados, que refletiu esse movimento contra a impunidade, alterou a Constituição. Retirou-se a necessidade de autorização e eles colocaram, infelizmente, houve uma barganha e ainda ficou uma proteção que existe no texto atual, que é sustar o processo. A Câmara pode sustar o processo em andamento, ou seja, suspender. Você vai lembrar que na Assembleia Legislativa, uma figura nefasta do crime, não sei nem que fim que levou, Álvaro Lins, ele era deputado estadual, foi processado e a Leste sustou o processo. E para não ir muito longe, Alexandre Ramagem teve o processo de dano qualificado contra o patrimônio histórico e cultural e dano ao patrimônio público suspenso pela Câmara. A Câmara disse, olha, vocês não podem processar enquanto ele for deputado por esses dois crimes aí, entendeu? Inclusive, se ele perder o mandato, como está preconizado na decisão, esse processo tem que ser retomado e a pena dele pode aumentar, inclusive. Então, houve um ímpeto moralizador tímido. E aí você tem um período de mais ou menos 15 anos em que o Supremo tenta dar alguma dignidade à ideia do foro por prerrogativa de função, que é um privilégio. O presidente dos Estados Unidos pode ser investigado por promotores de justiça comuns. Parlamentares federais são condenados por juízes. Esse nome é uma ironia, tá? Abre aspas, maior democracia do mundo, né? Como muita gente gosta de jactar na grande imprensa. Eu acho que esse título não é mais merecido, mas acho que isso vai ficar para um outro programa. Então, você tem... nunca foi, na verdade. Mas, enfim, você tem todo um processo de desconstrução de parte dessas prerrogativas parlamentares. Tá? A gente precisa entender, para não me alongar muito mais, que ninguém está se protegendo de hoje. Os parlamentares estão reagindo em duas frentes, desde que esse processo começou lá atrás, há 12, 13 anos, desde que Eduardo Cunha foi preso, desde que você começou a tocar os próceres do baixo clero, os próceres do que hoje se convencionou a chamar de centrão, desde que você começou a aprender outra coisa que não fosse integrante do PT, que era o sonho, então você começou a ter uma reação. Houve uma blindagem de poder que começa com Eduardo Cunha, emenda no orçamento secreto e a atual crise das emendas parlamentares, de você criar um naco gigantesco do orçamento público, que é manejado livremente por essas pessoas. Isso, obviamente, vai dar ensejo a toda uma espécie de corrupção, toda uma espécie de fraude, de manipulação de verba para fins ilícitos, de capturação privada da esfera pública. E aí, justamente por isso, as pessoas têm medo.
E aí, na esteira do que veio, você tem dois movimentos convergentes. Uma insatisfação cada vez maior com o Supremo Tribunal Federal, as oscilações sobre a jurisprudência sobre o foro, porque, em primeiro lugar, não pegava se o crime fosse anterior ao mandato, agora pega. Aí, às vezes é bom, às vezes é ruim. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal tem sua parcela de culpa nessa seara. E, ao mesmo tempo, o bolsonarismo, que na Câmara é uma bancada ativa de cerca de 25% do Congresso sozinha, fora o resto do Centrão, então a gente precisa ter noção da expressão exata do bolsonarismo no Congresso, resolveu juntar o útil e o agradável. E aí, não sei por que, coincidência carga d'água, no dia que você denuncia um sujeito chamado Antônio Rueda, parido no submundo da política, por crimes que envolvem, inclusive, conexões com o PCC, a tal PEC resolve incluir também presidente de partido, que é uma excrescência que nunca aconteceu na história republicana brasileira. Então você volta a um regime anterior que nunca deveria ter existido e não pode mais existir, tá? Porque ele é contrário ao princípio da igualdade perante a lei, ele é contrário ao princípio republicano, à própria noção de Estado de Direito, de uma caixa de privilegiados. O foro por prerrogativa de função no STF já é uma proteção suficiente, já é um, abre aspas, privilégio, fecha aspas. Na prática é um privilégio, sim, embora a doutrina, a jurisprudência, os tribunais queiram florear. Você incluir pessoas sem motivo nenhum, presidente de partido, é criar uma violação frontal ao princípio da igualdade. E mesmo a ideia de você proibir pessoas de serem investigadas e processadas à luz do Estado Democrático de Direito é completamente disfuncional. Já é disfuncional que a Casa Legislativa possa suspender o processo durante a vigência do mandato. Então, tudo isso é um grande show de horrores, que é o que parece, felizmente, a população reagiu. E reagiu de forma muito sintomática às manifestações, foram muito contundentes, assim, e elas equilibraram, em termos de número e expressividade, aquelas do 7 de setembro do bloco bolsonarista. Se essa blindagem é incondicional, mais ainda anistia. A Constituição proíbe a anistia contra crimes que violam o Estado Democrático de Direito. Então, você tem, na verdade, um combo de um Congresso que se protege, de uma barganha política do bolsonarismo para fazer seu chefe sobreviver, porque o que é que virou a tal da dosimetria com gente que eu achava que estava até morta, que eu não sabia nem que estava viva, Paulinho da Força, Aécio Neves, etc. Não sabia nem que esse povo ainda estava vivo. Há uma tese jurídica, só para concluir até a gente poder avançar em outros questionamentos, depois eu posso falar da questão da pena do Bolsonaro. Há uma discussão sincera, e eu até me incluo nela em parte, de que golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito são crimes convergentes, não deveria somar os dois, mas o golpe de Estado agravaria a situação. É o que no jurídico se chama de consulção. Tá? Então, houve uma crítica desde o início do julgamento do pessoal do 8 de janeiro de que as penas estavam muito elevadas, o que já foi desfeito por uma reportagem da Folha de São Paulo que disse que o Brasil, dentro do G20, é o país, junto com a Itália, que pune com a pena mais branda. Acho que junto com, na verdade, atrás apenas da Itália, é o país que pune com a pena mais branda a tentativa de golpe de Estado ou violação às instituições democráticas, que aqui pode chegar até 12 anos, em alguns países, na Espanha pode ser 20, nos Estados Unidos 25 anos. Se você for acusado de traição ou sedição, ou ameaçar a vida do presidente dos Estados Unidos, você pode ser condenado à pena de morte, em algumas circunstâncias, enfim. Eu acho que saiu barato para muita gente que estava ali no 8 de janeiro e para os mandantes mais ainda. Mas existe essa coisa da vovozinha bolsonarista, mesmo que ela fosse traficante de drogas, mesmo que ela tenha depredado patrimônio histórico, foi tadinha que pegou 17 anos. Então, tinha uma história de vamos diminuir para o peixe pequeno e tentar isolar isso para os mandantes. Agora perderam o pudor completo. E a ideia é como que a gente faz para o Bolsonaro não passar muito tempo na cadeia. Então, são duas propostas imorais, indecentes, inconstitucionais. Eu poderia colocar outros qualificativos, mas infelizmente eles são inapropriados para o horário e inapropriados porque pode ter criança ouvindo. Então, vou devolver a palavra para você, Anderson, e a gente continua aqui conversando sobre... Mas, em síntese, é isso. A indignação é muito grande com esse conjunto de aberrações.
Sem dúvida, um conjunto de aberrações como você traz aqui para a gente, especialmente essa situação envolvendo a PEC da anistia. Né? Essa PEC da bandidagem já estava ali no radar há algum tempo, aliás, foi colocada na conta depois daqueles atos que a extrema-direita fez no plenário da Câmara, do Senado, enfim, depois da prisão do domiciliado do Bolsonaro, aquele motim que aconteceu lá na Câmara e no Senado, eles colocaram ali como, nas negociações ali para o fim daquela mobilização dos bolsonaristas, colocaram a discussão dessa PEC da blindagem como uma das questões aí que fariam com que eles encerrassem aquela mobilização. O Mota cumpriu e colocou isso para votação. Essa PEC da anistia é absolutamente casuística, né, o Bernardo, porque até se fala sobre a possibilidade, enfim, de se rever penas. Muita gente questionou. As penas foram aplicadas àquela turma que produziu quebra-quebra lá em Brasília, a gente sendo condenada a 17 anos de prisão, enfim, muitos questionamentos. E falava-se aí dessa possibilidade de se fazer essa discussão em algum momento, mas, obviamente, que isso tem interesse, claro, de beneficiar o Jair Bolsonaro e impedir que ele cumpra a pena de prisão que foi colocada a ele pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do STF, 27 anos e 3 meses de prisão, anistiar o ex-capitão. Eu queria que você falasse um pouco, Bernardo, como é que o Supremo deve reagir a esse tipo de tentativa do Congresso Nacional de estabelecer matérias que não dialogam com os interesses da maioria da população, do povo brasileiro, essas questões, esses privilégios aí da PEC da blindagem, também essa situação envolvendo a PEC da anistia. Como é que o STF, a Suprema Corte, deve reagir a esse tipo de situação? Você acha que os ministros devem ficar em silêncio e só falar nos autos, caso eles, obviamente, venham a ser provocados no futuro em relação a esse tema? Provavelmente essas pautas não vão passar, especialmente a PEC da blindagem, por conta, óbvio, das manifestações do último domingo. Há a expectativa de que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, empurre com a barriga essa PEC da anistia para esperar a poeira baixar e aí colocar esse tema em votação lá na Câmara dos Deputados. Mas eu queria saber como é que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ou deveriam se posicionar em relação a esse tipo de discussão sendo feita pelo Parlamento brasileiro, Bernardo. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa acreditar nas instituições democráticas, porque o dia que a gente parar de acreditar nelas, aí acabou a democracia mesmo. Então, muito em tese, tem alguns mecanismos antes de chegar no judiciário. Primeiro, o próprio bicameralismo, tudo isso tem que passar pelo Senado. E ali, eu não sei muito bem se é amor à democracia ou se são conveniências políticas ou disputa de poder entre as casas, mas ali o clima parece que é de enterrar as duas coisas, ou pelo menos a PEC da blindagem, da bandidagem, de uma forma mais contumaz, tá? O relator Alessandro Vieira, que é insuspeito de qualquer esquerdismo, já disse que vai votar para rejeitar a proposta, e ela não poderia ser introduzida mais nessa legislatura. As falas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, são muito contundentes contra essa PEC. Parece que há um movimento do senador Ciro Nogueira, parece que até parte da base bolsonarista no Senado percebeu que é muito complicado apoiar essa PEC da blindagem. Parece que o senador Ciro Nogueira quer fazer um arremedo, fica só para crime de opinião, tá? E já tem a inviolabilidade do parlamentar por suas palavras, atos e votos no exercício do mandato. Não precisaria. Ok? Mas parece que ela vai morrer no Senado. Eu acho que também tem a questão do governo tensionar isso, o presidente da República vetar a PEC da blindagem. Ele não pode vetar porque o presidente não se manifesta em propostas de emenda à Constituição. Parte do pacotão da anistia parece que é um projeto de lei, que era PL da anistia e o Paulinho transformou em PL da dosimetria, mas agora os bolsonaristas estão querendo transformar em PEC, para justamente driblar o veto do Poder Executivo. Nesse sentido, acho que o Judiciário primeiro vai acreditar fortemente nos próprios mecanismos inerentes ao Congresso ou na dinâmica do Legislativo, quando for o caso com o veto.
Tanto que existe mandado de segurança já impetrado por parlamentares contra a tramitação da PEC da bandidagem. Porque o que aconteceu ali, Anderson? Você teve uma jogada. Você vê que o Cunha sai do Congresso, mas o Congresso não sai do Cunha. Eduardo Cunha deixou uma escola muito formada de perder a votação e reintroduzir em destaque, tentando dizer, não, mas o que foi rejeitado foi aquele texto, mas esse aqui com esse destaque eu posso votar de novo. Então, além do show de horrores ali, porque eu voto para esse tipo de processo, Anderson, de suspender processo, ou mesmo quando era autorizar processo contra parlamentar, a voto aberto. E uma manobra do Hugo Mota introduziu a possibilidade do voto secreto. Então, tem mandado de segurança contra a tramitação dessa proposta de emenda no Supremo. O Supremo não deliberou no primeiro momento, não despachou nenhuma decisão, mas mandou ouvir os poderes, mandou ouvir a Câmara, o Senado, enfim, mandou ouvir os interessados. Então, eu acho que o Supremo aqui vai agir meio que igual um manual de direito constitucional. Ele vai esperar ser provocado, até porque eles não podem agir de ofício, eles são juízes. Isso não vai faltar quem faça. OAB, o próprio poder da presidente da República, partidos políticos de esquerda, algumas organizações da sociedade civil que podem acionar o Supremo, certamente vão levar essa discussão para lá. E vão promover o tensionamento, e aí você vai ter um episódio, mais um capítulo da novela Judicialização da Política. Porque, na verdade, o Flávio Dino disse numa frase dele agora em agosto, que o presidencialismo de coalizão se transferiu para o STF. Isso é triste. Ainda mais se você olhar do ponto de vista da esquerda, que a crença na democracia dependa de instituições como o Poder Judiciário, que são comumente denunciadas na esquerda como reacionárias, alinhadas à ordem, etc. e tal. Então, já é triste que você tenha que ter soluções heterogêneas, como inquérito da fake news, presidencialismo de coalizão no STF. O Steve Levitsky, o do Como as Democracias Morrem, ele esteve aqui no Brasil há algumas semanas. Ele louvou a atuação do STF para promover a democracia brasileira, sabendo que ela é fora da caixa. E que o grande desafio dele, STF, é voltar para a caixinha. É como você voltar a um quadro de normalidade onde o judiciário seja, vamos dizer assim, aquele árbitro imparcial para demandas específicas de conflitos de acordo com a aplicação da lei e não um árbitro da política. Porque quando a gente pega a questão das emendas, o que está por trás e por que eu fiz aquele paralelo todo entre essas prerrogativas contra a persecução criminal e as emendas parlamentares? Porque a PEC da blindagem é um pouco reação contra o fato do STF estar tolhendo ou o orçamento secreto ou as emendas impositivas, exigindo transparência, exigindo... Então, é a reação de um poder que está de um órgão de poder que é o Congresso, vendo um poder muito importante que ele conquistou nos últimos 10 anos ameaçado. E corretamente ameaçado, porque muitas dessas emendas de bancada, emenda de comissão, emenda de relator, tudo permeado por sigilo, você distorce a política pública. Você tira do executivo, do orçamento geral, do debate, com os órgãos técnicos dos ministérios. Aí, do nada, o cara quer fazer ponte e praça no município dele que precisa mais de escola e esgoto. Então, isso também é uma reação. E, infelizmente, a gente precisa desse STF fora da caixinha hoje, por tudo que o Brasil está vivendo nos últimos 10 anos, 5 anos. E esse STF, que hoje é herói, mas já foi vilão, deixou o processo de impeachment correr, foi absolutamente leniente com a Lava Jato, enquanto, no limite, enquanto a água não bateu no calcanhar de Aquiles, enquanto a água não pegou no joelho. Mas que ele precisa voltar para a caixinha, ele precisa. Eu só acho que talvez não seja agora, porque agora a gente está precisando muito dele como reserva democrática última. Mas, indiscutivelmente, os ministros já estão no bastidores mandando recados, que também é uma anomalia, juiz de tribunal conversando com o parlamentar, dizendo, se você mandar isso, eu não aceito, isso não vai passar aqui, etc. Mas, na maior parte do tempo que eu imagino que vai acontecer,
é que você vai tentar, por outros mecanismos, barrar o andamento dessas propostas, o veto presidencial, quando couber, derrubar no Senado em votação bicameral. Quando não tiver jeito, a sociedade, o governo, os partidos de esquerda vão levar isso para o STF, que vai impedir essas propostas de tramitarem. E é isso que o bolsonarismo quer, caos institucional, tensões, para que possa emergir o líder forte que vai pacificar o país. Se não é o que tem histórico de atleta, mas que corre para o hospital toda hora, deve ser o outro que não sabe se mora em São Paulo ou em Brasília, mas que já afirmou que no primeiro dia de mandato, se for presidente, vai dar indulto a Jair Bolsonaro, entendeu? Então, assim, que por sinal o STF já derrubou em relação ao Daniel Silveira. Então, a gente tem uma crise contratada. Vamos lá, Anderson. Vamos dizer que daqui a 12 anos o Bolsonaro já cumpriu metade da pena, um sujeito desse se elege presidente e vai indultar o Bolsonaro. A crise está contratada quando quer que ela ocorra, entendeu? Então, infelizmente, é um teste para a democracia brasileira. Essa anistia não pode passar. Nada minimamente parecido. Acho que a PEC da blindagem já morreu, mas a anistia não pode passar. E esse debate tem que ser levado com muita maturidade e talvez aí essa questão de dosimetria, de dizer que um crime está dentro do outro para diminuir um pouco as penas, pode ser importante. Agora, só para comentar que você me pediu no outro bloco, 27 anos e 3 meses para o Bolsonaro, desculpa, saiu barato. Porque tudo que ele fez na pandemia era para ficar 100 anos na cadeia, era para você deixar o esqueleto lá preso no lugar dele na cela. Mas tudo bem, foi o que pôde se fazer. Aliás, Bernardo, em relação a essa questão envolvendo aos crimes que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia de Covid-19, Flávio Dino abriu um inquérito lá no Supremo Tribunal Federal para analisar as responsabilidades dos agentes públicos ao longo daquele período. Bolsonaro está entre aí os indiciados, enfim, vamos acompanhar, aí entre os investigados, vamos acompanhar o andamento desse inquérito lá, que foi chamado pelo ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. A gente espera, acima de tudo, eu acho que, para além, obviamente, do golpismo, Bolsonaro tem que ser punido pelas mais de 400 mil mortes, segundo estudos, que foram provocadas pelo discurso negacionista dele ao longo dos anos que a gente enfrentou de pandemia aqui no nosso país. Estudos dizem que mais de 400 mil mortes poderiam ser evitadas caso o Bolsonaro defendesse o uso de máscara, a vacinação das pessoas, enfim. A gente precisa, acima de tudo, que ele seja punido por conta desse negacionismo e desse horror que ele promoveu no país. Vamos ver os rumos que esse inquérito lá no Supremo Tribunal Federal vai tomar depois, tomando como base ali o que foi produzido durante a CPI da Covid no Congresso Nacional. Bernardo, eu queria voltar à discussão dessa questão relativa à anistia. Essa articulação envolvendo a PEC da anistia, que mudaram de nome para a PEC da dosimetria, enfim, para tentar... Enfim, essa discussão está sendo feita no Congresso, lá na Câmara, pelo deputado Paulinho da Força, que é o relator da matéria, está aí discutindo com deputados, senadores, está ouvindo, segundo ele, figuras, partidos, enfim, a classe política, ao longo de segunda e terça-feira, e o Hugo Mota deveria votar isso amanhã, quarta-feira, lá na Câmara. Já subiu no telhado, já não se sabe mais se essa PEC vai ser de fato votada lá. O Mota ontem disse que... Acho que eu até separei aqui essa fala do Hugo Mota a respeito disso, em relação a essa pauta que deve ser tirada da frente, essas pautas tóxicas devem ser tiradas da frente, enfim. Não sabe mais se isso vai ser votado amanhã lá na Câmara dos Deputados, essa PEC da anistia. Fato é que, para além do relator da matéria, o Paulinho da Força, quem estava articulando essa discussão lá na Câmara são dois personagens muito conhecidos da nossa história. Michel Temer, ex-presidente da República, um dos próceres do golpe na Dilma Rousseff, e Aécio Neves, ex-senador, hoje deputado federal, que também teve uma participação ativa no golpe contra Dilma, questionou o resultado das urnas em 2014, enfim, talvez aí a eclosão do bolsonarismo tenha se dado a partir dessa semente que foi plantada pelo Aécio, pelo Michel Temer lá atrás, para além da Lava Jato, enfim. Como é que você avalia? Eu queria agora, obviamente, uma análise, de certa forma, política da tua parte,
Como é que a gente pode ter uma discussão relativa à redução de penas, que seja de gente que tentou um golpe de Estado, sendo feita por figuras que foram personagens principais, protagonistas em um outro golpe no país? Anderson, essa discussão da anistia, da dosimetria, ela está sendo conduzida pelo Paulinho. É aquela falsa concepção brasileira de que nós precisamos fugir dos extremismos, abraçando um lado do extremismo, obviamente, não é isso? Então, assim, todo esse pessoal que pede pacificação está de mãos dadas com o bolsonarismo. É um pouco aquela história de que eu preciso me livrar do Lula, do PT, da esquerda, do que realmente me ameaça. Já vi que o bolsonarismo é tóxico no poder, mas se eles aceitarem ficar no fundo do ônibus, ali quietinhos, não tem problema, no ministério, no senador, etc. O problema todo é combinar com os caras, porque eles, na verdade, o que existe hoje é um antagonismo entre as forças de esquerda que congregam em torno do presidente Lula e o bolsonarismo. O bolsonarismo não é da natureza desses caras ser coadjuvante, eles, por definição, eles são protagonistas. Eduardo Bolsonaro não chama o Tarcísio de traidor por acaso. A família não endossou, em momento algum, o nome de ninguém, e o Centrão, para ter um protagonismo que ele nunca teve, ou melhor, para ocupar o protagonismo do bolsonarismo, está tentando forçar a família a fazer um acordo. Assim, eu seguro sua onda, mas você vai me entregar, vamos dizer assim, a chave do castelo, e eu deixo você ficar no quartinho lá no fundo. Não funciona muito assim, entendeu? Em política. Essa questão do PL da anistia, que virou dosimetria, sei lá o quê, isso é Hugo Mota / Arthur Lira, que é o grande padrinho por trás dele, tentando um acordo por cima com o que resta da centro-direita tradicional brasileira. De que se eu tirar isso das mãos do PT e do PL, do petismo e do bolsonarismo, os grandes atores anteriores, o MDB, o PSDB, o que eles chamam de centro político vai conduzir um acordo que não vai agradar nenhum dos lados, mas que vai gerar equilíbrio e pacificar o país. Isso é ilusório, porque as condições são tão radicalizadas hoje, e aqui eu não falo de radicalismo como algo ruim ou como extremismo, mas como aquilo que vai à raiz mesmo. Os projetos ideológicos estão tão claros, estão tão transparentes, que até covardia desse centro político tentar não ver que é uma coisa meio tudo ou nada, preto no branco. Acho legítima a questão da dosimetria, mas ela está sendo colocada como um substitutivo de anistia que vai pacificar o país. O bolsonarismo nunca vai aceitar isso. Não, agora Jair Bolsonaro estava 27 anos e 3 meses, mas a gente vai diminuir aqui para 18 e ele vai para a rua, a gente deixa ele 2, 3 anos em domiciliar e aí ele vai para a rua. Para o bolsonarista, isso é uma cíntia, vergonha suprema. Ele não vai aceitar um dia de cadeia que seja. Até porque ele acha que o Bolsonaro não cometeu crime a despeito de todas as evidências concretas, não só em relação a golpe de Estado, até porque as pessoas não acham que golpe de Estado era crime, eles queriam que tivesse o golpe de Estado, eles pediram intervenção militar. Não existe meio termo, equilíbrio, convergência, síntese com essas pessoas. O que as forças democráticas de centro-direita, essas aí que foram ressuscitadas, não sabia nem que essa Neves estava vivo, já disse umas 3 vezes, eu achava que ele estava escondido em algum lugar em Minas Gerais lá, para não se enrolar com a justiça. O que essas forças teriam que entender, MDB, PSDB, Cidadania, Podemos, sei lá, o que resta de Congresso que não se foi entregue ou ao bolsonarismo, ou ao fisiologismo hard do Centrão, ou à bancada evangélica, ou aos 3, né, dentro da direita do Congresso. Era dizer, olha, temos diferenças profundas com o PT, mas nesse ponto não se pode negociar a democracia brasileira, não pode haver anistia, entendeu? Se você pega a esquerda e pega esses partidos, você forma uma maioria clara e outros partidos do Centrão se dividiriam e viriam também, de uma certa parte do PSD, parte dos republicanos, enfim. E a anistia para Bolsonaro, infelizmente, ela foi politizada como instrumento de campanha eleitoral.
Isso também tem que ser percebido. Não, eu acho que, no fundo, por que junto com a anistia não vem a suspensão da inexigibilidade dele? Porque ninguém quer que ele seja candidato, ninguém no União Brasil, ninguém no PSD. Essas pessoas viraram a página. E Bolsonaro foi descartado pelos seus próprios parceiros, vamos dizer assim, como diria o Neymar. A questão é que eles estão dando uma esmola e o bolsonarismo não quer. O bolsonarismo quer tudo. Então, assim, se Bolsonaro que vai eleger o candidato, e ele não fala, também não pode falar, vai ter que um filho ir lá perguntar para ele quem que é o candidato. Deve ser o Tarcísio mesmo, não duvido, entendeu? Mas qual vai ser o papel da família? Algum familiar vai ser vice? Não se sabe, mas para isso, para agradar essa base, porque 40% das pessoas, né, segundo a Quest e a Atlas, são favoráveis à anistia. Isso, a divisão do país está muito clara e ela é uma divisão ideológica. Não é que as pessoas não entendem o que está em jogo. É que desses 40% aqui, uns 80% queria que tivesse intervenção militar mesmo. Foi aquelas pessoas que foram para frente do quartel, foi aquelas pessoas que interditaram estrada. O país está dividido. E nesse momento, essas forças centristas, ou ditas centristas, na verdade de centro-direita, só praticam uma covardia mais escancarada possível, tentando achar um denominador comum onde ele não existe. A proposta civilizatória é barrar a anistia, ponto. E acabou. Agora, quer fazer uma discussão amadurecida, não para esse único caso, mas para todos os outros futuros, inclusive, de que o golpe de Estado não soma como crime com a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas que você só aumenta um percentual de pena e fazer uma redução qualificada numa discussão estruturante, tudo bem, mas isso não vai satisfazer o bolsonarismo. E o bolsonarismo é um tipo de monstro que, se você fica alimentando, eu tenho um cachorro, mas ele fica comendo, ele fica subindo em cima da mesa e comendo. Eu vou comprar ração premium e vou botar no potinho que ele não vai subir mais em cima da mesa, ele vai continuar subindo em cima da mesa. Porque está na natureza dele fazer isso. Então, esse é o momento, por todas as forças políticas que têm compromisso com a democracia brasileira, de barrar a anistia. Seja como proposta de projeto de lei, seja como proposta de emenda, seja aprovando um futuro veto presidencial, seja apoiando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E é o momento de Jair Bolsonaro cumprir pena. Acabou. É isso. Vamos deixar na domiciliar porque é um idoso doente. Acho injusto porque muita gente na pandemia não teve essa oportunidade de ter um tratamento digno que ele negou às pessoas. Mas ok, deixa ele 2 anos, vai fazer curso na cadeia, vai fazer curso em casa, vai descontar na pena, tudo bem. Mas o país precisa de justiça e não de mais impunidade. É isso. Bernardo, para a gente fechar aqui o nosso papo, nosso tempo está no limite aqui, mas eu queria rapidamente uma análise tua a respeito dessa decisão da Procuradoria-Geral da República ontem de denunciar o Eduardo Bolsonaro, deputado lá nos Estados Unidos, e o Paulo Figueiredo por coação à justiça. A PGR apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o deputado, coação nem processo judicial. O caso é sobre essa atuação do parlamentar para atrapalhar o processo sobre o golpe de Estado, em que o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Para a PGR, o Eduardo Bolsonaro buscou, junto ao governo de Donald Trump, levantar sanções e tarifas ao Brasil e à autoridade do judiciário como represália ao julgamento. A PGR também denunciou o produtor de conteúdo, Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, que agiu junto com o Eduardo lá nos Estados Unidos. Bernardo, não me parece que o Eduardo Bolsonaro vai escapar dessa, mas a justiça tem adotado os melhores caminhos para punir a conduta do deputado. A Câmara está tentando blindá-lo a todo custo, estava se tentando ali fazer com que ele virasse líder lá na Câmara, líder da minoria, para, de alguma forma, exercer o mandato dos Estados Unidos. Eu acabei de ler, na manhã de hoje, vou até tentar buscar aqui novamente, de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou o Eduardo Bolsonaro como liderança da minoria e algo que abriria caminho para a cassação do deputado por conta das faltas dele lá na Câmara dos Deputados. Mas eu queria uma análise tua sobre essa ação da PGR e esse inquérito aberto, esse pedido aí, aberto pelo Procurador-Geral da República, essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu achei muito generoso chamar o Paulo Figueiredo de produtor de conteúdo. Ele é bandido mesmo, mas tudo bem.
O que acontece? Essa questão da coação no processo é quando você tenta intimidar, assediar a autoridade judicial em virtude de processo judicial existente. O lobby praticado por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro junto à administração Donald Trump nos Estados Unidos para impor sanções ao país e aos magistrados brasileiros por conta do julgamento de Jair Bolsonaro, ele é assintoso, as provas são inequívocas. Eu achei, inclusive, a denúncia da Procuradoria-Geral da República um tanto quanto tímida, porque, por exemplo, o próprio Bolsonaro figurava nesse inquérito, mas não foi denunciado. O Silão de Malafaia não foi denunciado. A maior parte da pressão recaiu, além de alguns poucos atores menores, na dupla aí, que não vai ser punida, não está no Brasil. Provavelmente, numa eventual condenação, vão receber asilo político do governo Donald Trump. Eu não sei qual o poder que uma administração democrata teria para reverter isso, de revogar asilo político, retirar, mas sempre haverá um país amigo governado pela extrema-direita para se fugir, um Israel, uma Hungria da vida, se for o caso, onde você consegue outro asilo político. Tá aí, interessante. A extrema-direita construiu uma internacional no molde da internacional comunista. Eles combatem o comunismo replicando o comunismo. Mas o que acontece? Essa questão da coação no processo, ela fica muito evidente porque o próprio Eduardo Bolsonaro condiciona as duas coisas. Vamos pedir sanções, aplicação de sanções ao Brasil, aos magistrados brasileiros, se não saltarem meu país. Isso é definição clássica de coação. E por você estar conectado a uma autoridade estrangeira, você ainda teria violações à lei de segurança, à lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Porque se aliar uma potência estrangeira para produzir riscos, ameaças à soberania nacional brasileira também é crime. Mas me parece que o foco dessa denúncia nesse primeiro momento é a coação no processo. Tá? Já teve reação, eu acho que as coisas foram mais ou menos articuladas. A Magnitsky já foi aplicada contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e contra um instituto, que na verdade é uma patrimonial. É um planejamento patrimonial que eles fizeram. Eu não vou entrar aqui no mérito de justiça, injustiça, privilégio fiscal, tributário, essas coisas, mas é uma ferramenta comum. Eu tenho amigos e clientes que me procuram para fazer planejamento patrimonial para passar os bens para uma pessoa jurídica. No dia que eu tiver esse tipo de dinheiro e for uma coisa legal, posso estudar. O Anderson já deve ter uma, porque é um cara assim, super aquinhoado, entendeu? Alto nível, mas eu que não tenho, fico lá na inveja. Mas você está asfixiando financeiramente de tal forma a vida financeira, porque assim, eu tirei a possibilidade do Alexandre de Moraes ter conexão com outras instituições financeiras. Parece que o Departamento do Tesouro está emitindo alguns esclarecimentos que ele não pode ter relação com nenhum banco que tenha relação com os Estados Unidos. Então, parece que bancos brasileiros vão ter que parar de atender Alexandre de Moraes. Aí você asfixia a esposa, asfixia no fundo. E hoje de manhã, Eduardo Bolsonaro disse, isso é pressão pela anistia. Então, a coação no processo continua. Ela está continuamente reiterada. O Supremo, pelo que eu entendi, parece que vão dar andamento rápido a esse processo no Supremo, para ter uma resposta rápida, e pode ser rápido porque é muito evidente, as provas são muito concretas, mas o resultado efetivo vai ser nenhum, porque ele está fora do território nacional. Se ele for condenado, você pode emitir o alerta vermelho para a Interpol, mas vão discutir se é crime com motivação política, se não é. Por exemplo, a Espanha não extraditou algumas pessoas do 8 de janeiro, alegando que era crime político. E olha que é um governo de esquerda. Os Estados Unidos vão dar asilo político e vai ficar por aí, entendeu? Então, eu acho importante pela simbologia, eu acho muito mais importante o Eduardo Bolsonaro perder o mandato, nem que seja pelo número de faltas. Ele já deveria ter perdido por prática criminosa, por violação de decoro. Mas se pelo menos ele perder o mandato e ficar inelegível por mais 8 anos, é menos uma figura nefasta do campo bolsonarista na política brasileira. É isso. Bernardo Caminho, quero te agradecer aqui o papo, obrigado pela tua presença aqui, muitos temas que a gente tratou no programa. A gente volta a conversar em breve aqui no Faixa Livre. Obrigado, viu, Bernardo?
Um prazer mais uma vez, Anderson. Obrigado. Um abraço para você, para toda a equipe. Sucesso para todo mundo que está acompanhando ao vivo, dos nossos ouvintes no YouTube. Bom trabalho para todo mundo. E parabéns, Anderson, também, porque, igual o ministro, você também tem uma patrimonial para chamar de sua. Um grande abraço. Bernardo sempre zoando aqui o apresentador do programa. Um grande abraço, viu, Bernardo? Bom dia, até a próxima. Tchau. Conversamos aqui com o Bernardo Campinho. Bernardo, advogado constitucionalista e professor de Direito Público na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, nosso camarada aqui